Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Escola de Governo da Evoluta. E hoje com um tema bem interessante, né? O nosso curso vai ser sobre da prefeitura para as manchetes, como produzir conteúdo de interesse para a imprensa. Nós vamos iniciar essa série especial sobre comunicação da gestão pública, como a gestão pública se comunica com a imprensa, como que as notícias são criadas. E para conversar isso um pouco com a gente, a nossa especialista é a Aline Pinheiro, ela que é jornalista, coordenadora de pauta da Record Interior e trabalha nos jornais como Balanço Geral, Cidade Alerta e o SP Record. Aline, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o convite da Evoluta. Eu que agradeço, Matheus, seu convite e da Evoluta. É um tema bem relevante, principalmente agora, né? Passaram as eleições, temos mais uma gestão aí, o que acontece a partir de agora? E para as pessoas lembrarem também que dentro de todo esse planejamento de governo tem uma equipe de comunicação. Eu acho que a mensagem principal vai ser essa, né? Eu acho que é muito importante, né? A gente não basta fazer bem feito, fazer as coisas, tem que se comunicar, tem que as pessoas sentirem, entenderem, né? A gente que roda a prefeitura, é muito comum a gente ouvir reclamações, a imprensa só nos critica, e aí, às vezes muitas vezes, mas peraí, você tem se comunicado com a imprensa das coisas boas que estão acontecendo na sua cidade, das coisas boas que o seu governo faz? Então, sobre esse tema que a gente queria discutir um pouco, por que a comunicação profissional é tão essencial para a gestão municipal? É exatamente o que você falou, acho que é permitir que tenha esse acesso, né? E o acesso não é de gestão pública para o jornalista que está no veículo, né? Acho que é acesso à população. O que o gestor público ele vai destacar, o que é de interesse dele, para que mensagem ele quer passar nessa atual gestão para a população, para o eleitor dele. Então, acho que para isso a gente entra na importância estratégica dessa equipe de comunicação, né? Uma equipe direcionada ligada ao gestor, com alinhamento direto com o gestor, e que mensagem que ele vai passar. É importante porque ele consegue dar a marca do governo, né, inclusive é um ato de transparência. A gente pensa às vezes transparência, portal da transparência, eu publico minhas contas, mas um cidadão comum não se informa do governo com base no portal da transparência. A imprensa tem um papel fundamental, e vamos lembrar da comunicação da imprensa tradicional, né? Hoje se fala muito só em redes sociais, como se fosse o único meio de se comunicar, e a prefeitura tem que montar uma equipe, estruturar uma equipe para que essa comunicação chegue na redação nas redações dos diferentes veículos, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho qual seria a estrutura ideal de uma equipe de comunicação municipal. Como que ele deve se montar isso? Lembrando que tem prefeituras que têm estruturas maiores, menores, tem alguém que vai ser um cargo comissionado, ele vai pôr um assessor só para auxiliá-lo nisso. Na sua percepção, quais seriam essas funções, essa estrutura ideal que ele deve montar agora no início de mandato? Eu acho que esse é o principal desafio para quem está quem está acompanhando as aulas e tendo acesso aí à escola de governo, é exatamente isso, é ter a noção que tem uma equipe qualificada para que você possa contar com esse trabalho específico, né? E essa equipe qualificada, essa equipe de comunicação, você falou das diferenças, seja concursado, cargo de confiança, ela tem as ramificações também. Um chefe de gabinete é diferente de um assessor direto do prefeito, uma equipe de assessoria de imprensa, de relacionamento com a imprensa, né, que faz o texto, que a gente chama de release, é diferente do assessor de gabinete. Então, as funções, eu acho que o principal, Matheus, são as funções estabelecidas, né, dentro das especialidades de cada comunicador ali, e ter uma equipe alinhada com o direcionamento que a gestão quer, o que esse eleitor quer ouvir. Acho que vai ser a ponte, né? Essa equipe de comunicação vai fazer a ponte com o público, com a população, na verdade, e o eleitor, o que ele espera. Então, ele vem para uma equipe, quando você fala das funções, quando você fala das adaptações de portes também de município, né? Vocês aqui na Evoluta atendem portes diferentes. Completamente. Então, eu imagino que a adaptação de cada equipe dentro do porte do seu município é importante. Sim. Eu acho que uma coisa que é importante você explicar, você que trabalha na área, parece às vezes óbvio, mas para quem está nos assistindo, como que nasce uma notícia? Como que uma notícia surge?
né? Porque aí você vai se aprofundar um pouco de como o papel da prefeitura na construção de boas notícias, né? E no gerenciamento de crise, de notícias negativas. Explica pra gente como é que é o funcionamento interno de uma redação, quem é quem, né? Porque muitas vezes você só vê o jornalista que está de frente para a câmera ou nos microfones da rádio, ou escrevendo para um portal de mídia impressa, mas como que a notícia é gerada, como é que é essa estrutura interna de vocês, com quem que ele se relaciona, né? Eu acho que isso é interessante, que para quem nunca viu, nunca entrou numa redação, às vezes não entende como que essa notícia é construída, que vai ao ar todos os dias aí nos diversos telejornais. O que a gente percebe estando na prática, que esse assessor de imprensa da gestão pública, ele desconhece um pouco a realidade de cada veículo, né? Eu vou falar mais dos bastidores da televisão, que é a plataforma, a mídia que eu atuo, né? Que é um jornal televisivo, né? Os 3 programas, apesar dos perfis diferentes, é mídia de televisão. Só que esse assessor, ele vai falar com o jornalista do rádio, esse assessor vai falar com o jornalista de mídia impressa, ele vai falar com portal de notícia, ele vai falar com mídias sociais, redes sociais. Então, o que ele quer que chegue nesse jornalista? Então, é importante sua pergunta para isso. Que realidade? Com quem que eu vou falar? Né? Como que esse jornalista está realocado dentro de uma redação? Eu acho que hoje em dia, né? Porque a gente enfrentou diversas modificações dentro da comunicação. Só que agora, efetivamente, são redações mais enxutas, são jornalistas multitarefas. Então, esse assessor, ele tem que saber que ele vai estar falando com alguém no hard news, principalmente, na televisão, né? O hard news é o jornal factual. Eu estou trabalhando com o que está acontecendo imediatamente. Então, é muito difícil esse jornalista, dentro de uma redação, ter a disponibilidade, parar para ouvir esse assessor de imprensa. Por isso que o alinhamento tem que ser muito estreito, né? A gente fala de estreitar essa relação. Quem é a equipe da Record, por exemplo? Então, eu sei que tem quem são os produtores de pauta, quem são os coordenadores, quem vai tomar a decisão, quem é o editor, porque ele que vai escrever o texto, para quem que eu tenho que mandar aquela nota. Então, eu acho que ele saber a realidade de cada veículo. Então, na rádio é uma equipe menorzinha ainda, então para a rádio você fala mais diretamente. Para o jornal impresso, você não precisa de imagens, por exemplo. Então, assim, o que o assessor tem que entender é direcionar para qual veículo ele vai falar. Para a televisão, eu como jornalista de televisão, o que eu vou pedir de ferramentas para esse assessor? Ele sempre tem que me trazer uma imagem. É o vídeo desse gestor, desse prefeito, desse secretário, depende do escalão, é esse secretário atuando na rua. Então, para a televisão hoje, a foto interessa mais para um jornal impresso. Sabe, bem recortado mesmo, a foto é o jornal impresso, ele vai ser a manchete, ele vai vir a capa, foto de alta qualidade, a gente vai entrar depois, né, nas ferramentas. E na televisão, é vídeo. Aí, como você quer me vender, né, me mostrar uma matéria, como que você quer me convencer que aquilo pode ser noticiado se eu não tenho recurso, né, de apoio. Então, eu acho que ele tem que conhecer exatamente a realidade com quem ele quer falar, dentro desse veículo. Como que ele começa a saber com quem que ele fala, né? Como é que você orienta? Ele está começando, eles nunca fizeram, às vezes teve algum assessor que ajudou em campanha, pessoas, às vezes, de cidade pequena, pessoas bem intencionadas, e aí você tocou num ponto interessante, principalmente os prefeitos de cidade pequena, né? Do porte, né? A gente sabe que as emissoras, as afiliadas, normalmente estão situadas nas maiores cidades do estado, e cidades pequenas acabam fugindo, as notícias, você não tem jornalista para ir a campo, então essa assessoria de imprensa pode trazer essa notícia para dentro do jornalismo, porque a gente falou, a gente sabe que o fenômeno do jornalismo está se enxugando, as equipes estão mais enxutas, e a gente sabe que muitas vezes você tem dificuldade de preencher um telejornal. Por exemplo, jornais longos. Balanço geral, quantas horas? 3 horas. 3 horas. No ar, ao vivo. Então, você ter 3 horas de jornalismo, essa assessoria de imprensa está trazendo um bom material, a chance de ser inserido na mídia é muito alta. Um bom material, sim. Por isso que a gente fala do filtro, né? O que ele vai trazer e para quem. Você falou de como eu faço, vou começar lá do básico mesmo, como eu sei quem está nessa TV. Então, assim,
a gente falou de composição de equipe. Essa equipe foi composta, já está formada. Então, o que eu vou fazer? Estreitar relacionamento com a imprensa. E isso, um ponto importante que você falou, que a gente tem o jornal, a mídia nacional, e a gente está falando, eu acho que é dessas gestões, quem está, o perfil do público aqui, do telespectador, é regional. Sim. São municípios que eu quero saber, Ribeirão Preto. Então, Ribeirão Preto eu tenho quantos jornais de televisão? Eu tenho quantas mídias de rádio? Eu tenho quantos portais? Eu tenho quantos jornais impressos atuantes, por exemplo? Então, isso você tem que ter um mailing. Começa com um mailing de imprensa. Com quem que eu tô falando? Isso é o primeiro passo mesmo, estreitar essa equipe. Eu vou ligar na Record, fazer um trabalho até mais prático mesmo, né? Então, eu vou montar a minha lista, eu vou montar o meu mailing, com quem eu quero falar. Na Record, e aí isso acontece muito, é muito comum, assim, na imprensa, a gente falando de jornalista para jornalista, é muito comum falar quem que é a sua equipe atual. Então, eu vou falar os produtores, o coordenador de pauta, o editor, quem que é a gerente atual, porque o que o assessor tem que focar, dependendo do que ele quer inserir, quem são as pessoas-chave que ele vai falar para a matéria que ele quer que seja. Então, assim, a produção, ela vai receber o geral e ela vai ter que filtrar. Para a coordenação, já vem filtrado, já vem... Você pode dar exemplo? Destacado. Ficar mais claro, às vezes, para os nossos prefeitos. Vou dar um exemplo. Então, assim, partindo do ponto básico, você reconheceu quem é a sua mídia regional. Então, na Record eu tenho a minha lista, isso agora é tudo digital, né? Eu tenho o meu mailing. Então, o que eu preciso? Não tem como fugir, é o WhatsApp, né? Eu tenho quem é aquela pessoa que eu vou falar, o telefone da pessoa e o e-mail. Então, a primeira coisa é eu discutir com a minha equipe o que é notícia. Dentro desse planejamento de governo, vou falar mais factual mesmo, que é a transição de governo, por exemplo. Elegemos gestões novas, gestores novos, e a gente vai fazer a transição. Eu preciso que a mídia entenda o que era o governo anterior e o que estou dando um exemplo bem real, assim, e o que é esse governo atual, quais são as bandeiras, e aí eu vou filtrar por temas. Então, eu posso começar por trânsito, mobilidade urbana, por exemplo. Então, dentro desse tema, né, que é de interesse do gestor, eu vou criar uma campanha. Então, o órgão que faz Ribeirão Preto, por exemplo, é a RPMob. Ele vai fazer uma campanha de incentivo à utilização de faixa de pedestre. Como eu transformo isso em notícia? Eu tenho isso acontecendo. Tem uma autarquia dentro da secretaria realizando uma campanha. Aí eu vou vou mostrar essa notícia para o jornalista. Então, eu vou fazer que a gente chama de texto, é um texto, mas é um release. Então, o release, não sei se eu já estou entrando, mas o release é a gente explica em detalhes. Em detalhes o que é. Mas é isso, ele tem que fazer primeiro o contato, primeiro criar uma base de contato. Uma base de contato, que é o mailing. Por exemplo, a Record Interior são 100 cidades na base de cobertura. De cobertura aqui no interior de São Paulo. Sim. Então você tem aí 100 municípios, desde Ribeirão Preto, Franca, Araraquara, São Carlos, que são os grandes municípios, até municípios de Iporanga, municípios bem pequenininhos. Que acabam fugindo, né, do radar. Mas ele é telespectador, Mas né? ele é telespectador e surgem notícias interessantes também. Né? Então, mas é o que eu falo, vai fugir do radar, às vezes, da redação, esses pequenos. Então, a importância da assessoria de imprensa tentar colocar sempre, enviar releases, porque pode ter matérias interessantes, matérias peculiares, você falou do factual, mas muitas vezes pode ser uma reportagem de interesse, algo mais de entretenimento, né? A cidade tem algo turístico, tem um potencial. Alguém se destacou dentre todas as secretarias. Aí é interessante, quando a gente falou de formação de equipe, depende do porte também, quando você fala de município, mas uma equipe que tenha os assessores por secretarias, né, porque aí ele vai para transporte, finanças, porque o assessor mais direto, ele consegue filtrar o que é de interesse mesmo mais direto, porque ele não vai
Não adianta você pegar esse produtor que está fazendo uma jornada super curta numa televisão, mandar 6 sugestões de pauta numa segunda-feira. Não vai passar. Por mais que o Matheus considerou lá, né, a grade é grande, então eu tenho que preencher conteúdo, né, um jornal de 3 horas, como que eu vou segurar? Então, se a prefeitura quiser entender que ela vai estar inserida dentro daquele jornal, ela tem que já me trazer filtrado, assim, já entender a linha, às vezes um pouco a linha do jornal. Então, cabe ao assessor de imprensa também conhecer os diferentes jornais. Talvez essa matéria é mais de entretenimento para um jornal da tarde, seja o Balanço Geral, seja outros jornais que tem uma matéria mais leve, vamos dizer assim. Aí ele pode falar, olha, aqui vai ter uma exposição de orquídeas, a nossa cidade a descobrir um sítio arqueológico. Eu já vi isso acontecer em cidade muito pequena, ter sítio arqueológico e ninguém divulga. Ninguém divulga porque foge, ela não consegue, ela não sabe para quem se comunicar e vai descobrir depois de muito tempo. E isso é notícia. Isso é notícia. Isso é notícia. Notícia boa, né? Notícia boa. Porque a gente brinca assim, a gente estava conversando antes da gravação. A notícia ruim, o cidadão comum faz release para vocês. Se a UPA não estiver funcionando, vai chover vídeo no seu WhatsApp. Porque a gente tem um canal do telespectador. Sim. Da mesma forma que o gestor público tem o canal com a população, eu tenho um canal com o telespectador. Então, você pode ver, né, nos jornais, vai aparecer embaixo, no rodapé, para você falar aqui na Record, para você mandar sua denúncia, seu vídeo, esse é o nosso WhatsApp. E aí o telespectador tem a ponte direta com a gente. Então, eu já tenho essa fonte. E ele não vai mandar notícia boa. Muito dificilmente vai enviar notícia boa. Ele vai buscar a imprensa normalmente para sinalizar alguma revolta, né? E é por isso que às vezes você tem mais pauta negativa que positiva, por falta de chegar à redação às pautas positivas, né? Exatamente. Esse caminho mesmo. A população, ela é o que a gente chama de jornalismo comunitário. Ele é o olhar do produtor na rua, né? Então, ele está passando por normal, no trânsito, o semáforo apagou. Então, isso já teve aí, tem um engavetamento, isso vai ter uma cadeia de notícias. O que vai chegar pra gente é o factual, que eu chamo, né, desde o começo aí da aula. E aí, como que a prefeitura, como que esse gestor vai conseguir identificar, olha, é uma questão pontual ou é uma questão recorrente? Esse semáforo, ele para sempre? Ou ele identificar isso? E aí a conversa é de jornalista para jornalista. Eu acho que é isso que tem que ficar claro, né? A gente como jornalista, a gente vai conversar com a fonte oficial. O que eu chamo de fonte oficial? Às vezes eu vou trocar uma ideia com o prefeito diretamente. Mas o assessor de imprensa, a equipe de comunicação do gestor, ele é o facilitador e mais que um mediador, ele é um facilitador. Então, para fazer essa informação que o gestor está passando chegar limpa e como notícia, né? Porque para o prefeito, né? Vou falar bem claramente assim, o prefeito identifica aquilo e fala, eu queria ver isso na mídia. E aí essa equipe, esse jornalista tem que fazer esse tema que o prefeito identificou ser notícia, né? Então, é exatamente o que você falou. Você identificar na sua cidade quem são as mídias, quais são os perfis. Eu tenho a Globo, né, que é um perfil um pouco mais padronizado, eu entendi como que é esse programa. Eu sei que horas ele começa, para quem ele está falando, que horas ele termina, quais são os intervalos comerciais, que hora que esse jornalista tá. Se eu estou colocando um jornal no ar, eu não vou atender um assessor de imprensa, né? Então, conseguir identificar muito isso. Então, esse estreitamento de identificar com quem eu estou falando, eu acho que vai ser a mensagem principal, pelo menos dessa primeira aula. Não, então a gente pode falar assim, como é que deve ser a divisão de responsabilidade dentro de uma assessoria de comunicação? Como é que essa responsabilidade, às vezes pode ser uma pessoa só e ela vai ter que fazer tudo, mas às vezes você tem equipes maiores, né? Você tem cidades aí com 3, 4 pessoas e normalmente elas conseguem aí ter um fluxo de trabalho contínuo, porque é o que você falou, não adianta enviar 6 pautas na segunda-feira, é algo de ser alimentado dia sim, dia não, uma vez por semana, nem tudo vai virar notícia, porque nem tudo vai se adequar ao perfil do veículo ou do programa desse veículo, mas uma hora vai, e às vezes não é nem naquela semana, vai depois de um tempo, né? A gente chegou a ver, você comentou comigo, uma cidade importante da região,
ganhou um prêmio da Receita Federal por transparência de dados. Isso não foi divulgado, não virou notícia em lugar nenhum. E daria uma matéria interessante sobre transparência de dados, sobre quem faz bem feito, talvez até falar o pior município da região. O jornalista adora ranking, né? Adora ranking. Estatística. E você tinha um ranking da Receita Federal, um prêmio mesmo que o município recebeu, e foram lá, receberam, mas não divulgaram. Agora, se o buraco da rua abrir, a imprensa vai saber. Chegar rápido. Vai chegar rápido. O jornalista, tanto o lado de lá quanto o lado de cá, então assim, se exatamente o que você está falando, se essa informação não chega pro jornalista ali atuante, eu vou buscar. Então assim, aí eu vou, de repente o prefeito entrou numa live, o prefeito entrou, fez um pronunciamento, alguma coisa no seu Instagram. Então assim, o que é importante esse assessor identificar ali dentro do que você me perguntou, quem vai falar com quem? Porque assim como todos os setores, a comunicação dentro da gestão pública, ela também está setorizada, né? Então tem o jornalista de texto, tem uma comunicação formada mesmo. Então assim, quem vai fazer o release? Aí, primeiro veio o tema, né? Acho que vai ter uma reunião de pauta. A gente fala uma reunião de pautas, vão discutir os tópicos. Esse gestor vai ter o alinhamento com a equipe dele, aí você vai discutir os tópicos. Essa semana a gente pode falar de mobilidade. Por quê? Dentro do que é crise, dentro do que é crítica, você transformar aquilo em notícia para você explicar, você ter o seu posicionamento e reafirmar o que você quer mostrar, o que você está fazendo. Então, assim, se você tem uma cidade em obras, ninguém anda, a mobilidade não funciona, e a gente sabe que todos os meios, as críticas chegam muito rápido, que foi o que você falou. Sim. Então, esse assessor está atento a isso. O prefeito, o gestor veio e falou assim, tá chovendo, a gente tem que explicar essas obras. Então, esse assessor vai ter uma reunião de pauta, vai filtrar os tópicos, como que a gente vai fazer isso chegar na imprensa? Vamos divulgar, estou dando exemplos, assim, um cronograma de obras. Isso é interessante para a imprensa, né? Vou divulgar um cronograma de obras e rotas alternativas, porque isso é importante para o telespectador ou para o próprio eleitor, né? População. Então, ele vai chegar... Então, para mim é ótimo dar uma matéria de serviço. Fala assim, ninguém vai na 9 de julho. Estou falando de Ribeirão Preto, aqui em Araraquara, talvez uma outra região mais movimentada. Então, não vá no horário de pico, porque a prefeitura... Então, isso eu estou reafirmando o tempo todo, né? Esse caminho aí daquele jornalista da prefeitura com o jornalista do veículo. Não passe pela 9 de julho, porque está congestionado. E aí, o que esse jornalista tem que fazer para mim? Que é a primeira pergunta que eu vou fazer. Quais são as rotas alternativas? E isso eu vou trazer para o meu formato. As rotas alternativas eu posso colocar como arte, e esse telespectador vai estar... E aí, nisso, a gente chega lá no início, que é estabelecer o acesso à comunicação e levar a notícia toda hora eu vou falar público, para o cidadão, através do jornalista do veículo de imprensa. E pensando agora em algo um pouco mais prático, mais objetivo, né? Quais são os recursos, os equipamentos essenciais que você tem que ter para que chegue um material de qualidade aproveitável? A gente sabe que chega muita porcaria e às vezes não tem utilidade, então aqui, se o material chegar com qualidade, vocês nem precisam sair da redação para produzir a notícia. Isso, para pequenos municípios, faz muita diferença, porque você não... são 100 cidades na região da Record Interior. Quantos jornalistas você tem? Quantas equipes de jornalismo você tem para movimentar? Vou ter que falar a realidade. A realidade, porque eu acho que... O que a gente falou são equipes extremamente enxutas mesmo, de uma área de cobertura e alcance muito grande, né? Porque assim como é a Record, são as outras, né? São as outras. São todas... Então, assim, você não quer falar o número, tudo bem, mas é uma equipe reduzida, que não vai ter tempo. Então, muitas vezes, uma notícia inteira pode ser produzida, apresentada no telejornal, sem equipe de campo, o material que chega das prefeituras. Exatamente. Então, eu queria que você explicasse um pouco como é que... Vamos do básico, formato do vídeo, que tipo de depoimento, para que o material chegue de qualidade seja plenamente aproveitável, já vire notícia e ser inserido no telejornal. Exatamente. Essa pergunta é importante porque a gente tem um cenário
que exemplifica muito isso, que é o cenário de pós-pandemia, né? Então, a pandemia levou o canal de comunicação, né, a imprensa a falar com esse telespectador utilizando meios online, utilizando a tecnologia. Sim. Então, antes um jornal regional usa suas fontes regionais, né? Eu vou falar com um médico, vou falar de Ribeirão Preto, eu vou falar com o médico do HC, vou falar com a Beneficência Portuguesa, as minhas fontes, os especialistas mais próximos. Com a pandemia, eu consegui ultrapassar um pouco essa barreira, assim, com a tecnologia. Então, tem uma nova variante de Covid. Então, eu posso entrar com um especialista de São Paulo para o interior. Então, só que isso tem que chegar com qualidade. Então, eu vou falar muito de televisão aqui, porque a gente trabalha muito com imagem. Então, isso tem que estar muito, sabe assim, gravado na cabeça. Não adianta eu vir para esse jornalista só com um monte de texto. Eu tenho que dar recurso para ele. Eu estou te oferecendo uma fonte, o secretário de saúde vai falar sobre os números de dengue no município, né? Ele vai falar dos números de dengue. Eu posso ter várias formas de comunicar. Eu vou fazer uma coletiva de imprensa, e aí eu coloco todo mundo, eu trago a imprensa, aí eu transformo isso numa coletiva, as fontes oficiais dão as suas informações, com os boletins, com as estatísticas. O meu especialista, o meu secretário não tem disponibilidade para coletiva de imprensa. Qual que é a minha próxima alternativa? A Record quer que esse especialista em saúde fale do número de dengue, dos casos de dengue que aumentou em Ribeirão Preto, e quantos casos de morte por dengue. Aí o que esse assessor vai me oferecer para que isso que vá para o ar? Um vídeo gravado. Qual o formato? O formato na horizontal, porque eu estou falando de uma televisão, né? De um plano americano. De um plano americano, eu preciso que isso esteja na horizontal, porque se vier na vertical, assim, eu vou até exemplificar, vai estar cortado. Então vai aparecer o vídeo eu estou sendo muito prática. Não, eu acho que é interessante ser prático, porque hoje, por exemplo, quem está nos assistindo pode imaginar que a gente esteja no estúdio. E nós não estamos, nós estamos aqui simplesmente na sala de reunião da Evoluta. Sim. Essa tela a gente está usando para uma imagem, mas é a tela que a gente usa para videoconferência. E rapidamente a gente conseguiu adaptar a nossa sala de reunião para gravar com as ferramentas que tinha. Hoje, qualquer celular grava em boa qualidade. Um microfone, a gente está usando 2 microfones de lapela, mas você tem microfone sem fio aí muito barato. Então é um kit básico, né? Um bom celular, um tripé da Shopee, o pessoal brinca. Um microfone, aí eu não recomendo da Shopee, não. Um microfone de qualidade razoável já consegue produzir uma noção de enquadramento, achar um lugar bonito na prefeitura, um ângulo, uma iluminação ok, de frente a uma janela, coisa simples, já dá uma imagem que provavelmente vai ser utilizada no telejornal. Exatamente. Qual que é o papel desse assessor dentro da gestão? É ele falar para essa fonte dele que vai ser vista, é ele preparar com os recursos que tem. Estou falando de um município com porte menor, que a comunicação está bem pequenininha. É ele conseguir alinhar com o secretário, ou com o prefeito, ou com quem que ele quer que esteja no ar, da forma mais apresentável possível. Porque o vídeo é amador. Você está fazendo um vídeo sem recurso. Mas então você pode pegar esse seu gestor, colocar ele numa sala um pouco mais reservada. Não é uma grande preparação, é isso que a gente tem que articular bem. Colocar ele numa sala mais reservada para que esse áudio não seja tão para que ele fique com um áudio mais limpo, para que não tenha tantas interferências. Porque a gente recebe vídeo, cabeça cortada, veio a cabeça cortada, de repente você está gravando, o prefeito está gravando aqui, alguém passou atrás. Então tem um pouquinho de cuidado, por quê? Gente, o vídeo é 1 minuto e meio, né? No formato para televisão, não vou usar mais do que isso. A gente sabe que é muito rápido, é tudo muito rápido, editável também. Então, assim, eu tenho que mandar esse material limpo e recortado já, né? Porque aí o assessor de imprensa, para que isso não vire assim, o assessor de imprensa, você tirou a parte mais importante, você editou. Então,
envie para o jornalista o que você quer que vá para o ar, com qualidade. Seja uma qualidade amadora, que é exatamente o que você falou. Aqui nós temos, não é um estúdio improvisado, mas com as ferramentas de um escritório de administração pública. Sim. Então, dentro de uma prefeitura, às vezes a sala vai estar mais fechada, mais escura, e esse jornalista vai ter esse olhar atento. Vamos clarear, vamos jogar uma luz aqui, né? Uma luz simples, vamos só acender a luz, pedir um pouquinho de silêncio, porque é 1 minuto que ele vai falar, né? Não adianta mandar um vídeo de movimento. E pensando em televisão, o que o jornalista vai sempre te pedir são imagens de apoio, porque ele está falando no estático, né? Sim. Se eu vou manter o que eu estava falando de dengue, qual foi o último mutirão? Então ele já tem que deixar esse jornalista com todas essas ferramentas em mãos. Vou fazer uma imagem do agente de saúde trabalhando. Se eu estou falando de vacina... Agente diretor, um controle de vetores. Exatamente. Se eu estou falando de vacina, tem uma enfermeira como fonte oficial. Essa enfermeira está fazendo a campanha. Pode filmar o PSF aplicando. Que é quando o cinegrafista, né, e o repórter vai fazer essa matéria presencial, é a mesma coisa de você imaginar que ele está lá e quais são os recursos que eles vão fazer. Eles vai fazer um detalhe, vai aplicando a vacina, uma criança chorando. Eu acho que já deu para dar para os prefeitos terem uma ideia inicial do trabalho da assessoria de imprensa que ele tem que montar. De quem é essa equipe? De quem é essa equipe. E para a gente fechar esse primeiro episódio, que conselho você daria para o prefeito que está montando sua equipe de comunicação? Quais as principais coisas que ele tem que se preocupar, passar para a sua equipe? Você mencionou alguma coisa como uma reunião de pauta, um alinhamento estratégico, ele saber o que ele quer comunicar. Então eu gostaria que você desse um conselho final. Ele está montando a equipe, não basta o cara entender também, não é só entender de vídeo. Não. Às vezes, então vou trazer alguém que filma bem, não é só isso. Não é só isso. Que conselho você daria para que ele tenha uma equipe, ou mesmo que enxuta, que se comunique bem? Aí seria bem como alinhar aí a comunicação, eu acho que municipal, com as diretrizes da gestão. É isso, né? Isso. O que essa gestão quer transmitir e para quem? Então a equipe dela, independente de uma equipe reduzida ou uma equipe maior ou com mais recursos, é uma equipe especializada e com profissionais qualificados dentro dessa formação que vai ser exigida. Então, uma equipe de comunicação são jornalistas, publicidade e propaganda, marketing, todos essas pessoas, mesmo seguindo as hierarquias e todas as diretrizes da equipe, ela é uma equipe com formação qualificada e ela que essa equipe esteja preparada para saber com quem ela vai falar e o que esse gestor quer que passe, né? Então eu acho que falta esse gestor olhar para a equipe de comunicação dele, onde ela está, quem são essas pessoas, qual que é a formação, esse jornalista aqui é mais jovem, mais redes sociais, ele pode filtrar, né, de acordo com o perfil de profissional que ele tem dentro da comunicação. Eu acho que é mais isso. Então ele vai ver que ele tem um jornalista de texto, né? Então esse mais especialista em texto, ele vai fazer o release, que é o que tem que chegar na redação, que é a primeira, que é uma matéria construída. Depois a gente vai para outra aula, né? Título, intertítulo, texto. E aí um jornalista, talvez mais jovem ou mais antenado com as mídias sociais, vá para as redes sociais, então ele consegue editar uma imagem, saber o que é foto, o que é vídeo, quem está centralizado, quem não está, o que é uma boa imagem para uma rede social, o que é uma boa imagem para uma televisão. E eu acho que os profissionais assim qualificados e empenhados e com quem ele vai falar, que é com a imprensa, e eu acho que alinhados com a diretriz da gestão que ele quer passar, qual a mensagem principal, assim. Ele estando alinhado com isso, essa equipe vai conseguir, com facilidade, fazer essa ponte. É para ele ser proativo, né? Senão ele fica só respondendo ao problema, ou fica uma coisa muito eventual, e aí ele não controla que imagem ele está transmitindo, né? Ele não pode ser só provocado, né? Ele também tem que provocar a imprensa, né? Manter a imprensa atualizada do que ele quer, porque a imprensa, ela vai
o tempo todo recorrer à administração pública. Por quê? Naquela cadeia que a gente falou, o cidadão mandou um problema, o jornalismo está mostrando esse problema. Qual que é o papel obrigatório desse jornalista? Mostrar a resposta do gestor. E a resposta do gestor vai vir através da assessoria de imprensa dele. Fala assim, olha, tem um buraco nesse lugar. Então, o jornalista aqui da televisão, de qualquer veículo, orientado a se comunicar com esse assessor da gestão. Porque eu tenho que mandar o maior número de dados possíveis, isso tudo tem que ser registrado, é a gente de e-mail para e-mail, WhatsApp é um filtro assim, você viu que eu te pedi uma resposta, uma solicitação, tal, isso tudo está alinhado, então eu vou jogar de forma muito transparente, né, trabalhar de forma muito transparente com esse assessor, eu estando no jornal, né, então eu vou falar para ele, que é o lead jornalístico mesmo, onde está o buraco, quando abriu o buraco, quem passou pelo buraco, quem foi a pessoa que foi impactada pelo buraco e qual solução que esse cidadão está me pedindo. Eu quero que tire esse buraco dali. Por quê? Então isso eu vou mandar, eu vou formalizar para a imprensa. Falar, e aí, eu recebi isso, qual que é a resposta? Então essa equipe, quando você fala de planejamento estratégico da equipe, ter uma equipe que vai receber, se eu te falar assim, o que eu tenho? Uma solicitação da Record Interior falando de um buraco gigante que abriu na 9 de julho com a Marconi Salgado. E o que eu vou ter que responder? Aí você já ter o alinhamento com o seu gestor, qual que é a resposta dele, o mais rápido possível, cumprindo o deadline, porque eu acho que isso vai ser outra aula também, sim. Qual que é o prazo que o jornalista pediu. E assim, eu vou falar muito abertamente aqui, tentar não deixar esse jornalista sem resposta, porque aí você vai aos poucos, todo aquele estreitamento que você conseguiu com o jornalista, ele vai distanciando, né? Então você vai mandar uma nota padrão, que é o que a gente fala, esse buraco vai ser resolvido em 3 dias. Então assim, ser o mais aprofundado possível, porque ele não está falando, eu acho que a mensagem principal, ele não está falando com o jornalista, ele está falando com o cidadão. Um ponto só para a gente fechar essa aula, que eu acho até como dica, né, usa-se muito a nota oficial. A prefeitura respondeu em nota, o governo respondeu em nota, a Câmara, enfim, o secretário respondeu em nota alguma coisa. Mas ele poderia gravar um vídeo que provavelmente você acaba entrando para a reportagem, com muito mais impacto, porque, na verdade, o direito que é resguardado não é o direito de ter uma nota inserida, é o direito de resposta. De resposta, exatamente. E aí a resposta pode ser em outro formato, não precisa ser uma nota chata que vem do jurídico, normalmente, que não é numa linguagem acessível. Então, às vezes, a assessoria poderia pensar em notas muito mais dinâmicas, uma nota já com vídeo, com ele apresentando. O gestor lá no buraco. O gestor lá no buraco falando, já estamos tampando. Isso é nota. A prefeitura respondeu. Na verdade, provavelmente na edição, isso entraria na própria reportagem, não ficaria assim, toda uma reportagem dinâmica e uma nota em termos jurídicos ao final, que já tomou as medidas legais cabíveis, algo muito feito. Às vezes cabe ao assessor de imprensa da prefeitura pensar em forma, porque vamos lembrar, o direito assegurado é o direito de resposta. A forma como a resposta é dada, cabe à prefeitura escolher. Lógico, nota é uma das formas, mas outras formas podem ser feitas, fotos, vídeos, imagens, né? E é obrigado a veicular. Obrigado a veicular. Então você consegue tirar daquela nota chata para algo mais dinâmico. Então fica aí, acho que uma dica para isso. Mas eu acho que no próximo episódio, na próxima aula, a gente vai aprofundar mais. Então, Aline, muito obrigado por esse panorama completo sobre estruturação, né, na comunicação. E no próximo episódio a gente falou hoje de como enviar notícia, como a notícia surge, mas agora no próximo a gente vai falar como que essa notícia pode ser relevante para que ela realmente vire notícia, seja veiculada, né? Então acho que não basta, o pessoal está preocupado, vamos mandar um monte de coisa, mas será que vai entrar? E aí a gente vai explicar como que essa notícia pode ser relevante. Então muito obrigado por essa primeira aula e fica o convite a assistir a nossa próxima aula aí, onde a gente vai se aprofundar no tema. Então até daqui a pouco.